simplesmente as maiores injustiças já cometidas na bola de ouro do Storble Football. Não sei muito o que esperar aqui. Eu sei das mais recentes, das mais famosas dos últimos tempos, né? Teve do ano passado do Rodri com o Vinícius Júnior, que foi absurdo. Teve a do Modric em 2018, se eu não me engano, que dizem que era pra ser do Cristiano Ronaldo. Sei que teve uma que falam que era pra ser do Messi, acho que em 2010, que falam que era pra ter ido pro Iniesta. E eu sei que tem umas outras mais antigas. Não faço ideia exatamente de quais e nem de quem deveria ter ganhado. Mas enfim, bora lá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês nós vamos ver os maiores asteriscos da história da Bola de Ouro. A Bola de Ouro é dada desde 1956 para o melhor jogador de futebol da temporada. Ou pelo menos deveria ser. Geralmente nesses vídeos de asterisco eu falo de todas as edições de um determinado torneio, mas esse aqui vai ser um pouquinho diferente, até porque estamos tratando de um prêmio e a dinâmica é outra. Então eu vou me aprofundar mais nos casos mais polêmicos. Faz Deixando sentido. claro também que nesse vídeo estamos falando apenas do Ballon d'Or, Não do The o prêmio Best. da revista France Football. Não confundir com o The Best da FIFA e nem com a premiação que precedeu o The Best. Isso porque, gostem ou não, esse é o prêmio mais icônico e consagrado do futebol nos dias de hoje. E a grande verdade é que qualquer prêmio desses de melhor jogador do ano já meio que nasce de uma premissa errada, porque o futebol é um esporte coletivo com posições Exato. que cumprem papéis bem diferentes. Pô, na minha opinião, tinha que ter no mínimo um por faixa de campo, tá ligado? Meio que acho que é o que ele vai desenhar aqui, mas tipo, um pro goleiro, um pra linha defensiva, um pro meio campo e um pro ataque, tá ligado? É muito injustiça você comparar um atacante que fez 50 gols no ano com um lateral, um zagueiro que às vezes é fundamental pro time, mas que não vai ter a mesma visibilidade, porque quando você for olhar highlight, lances do ano, Puskás, ele não vai estar porque ele não tá envolvido no gol, tá ligado? Mas ainda assim desempenha uma puta função importante pro time, tá ligado? Então, na minha opinião, tinha que ter pelo menos um por faixa de campo. Ou se fosse pra ser mais preciso, um por posição, tipo, um zagueiro, um lateral, um volante, um meia, um ponta, um atacante, um goleiro. De qualquer forma que ficasse mais bem distribuído, tá ligado? Até tem o prêmio só de goleiro, mas ainda assim a galera não dá muita bola porque não é a bola de ouro, tá ligado? Pô, é muito injusto, tá ligado? Mas, enfim. E que acabam recebendo destaque de maneira bem desigual. Basta ver quantos atacantes venceram esses prêmios e comparar com o número de Exato, zagueiros e pô. goleiros que ganharam. E não tem muito como fugir disso, não é uma questão exclusiva desses prêmios. Então, com esse primeiro asterisco posto, vamos jogar o jogo da forma que ele está e apontar as principais injustiças. A bola de ouro é dada pela France Football, uma revista, quem diria, francesa, e que até 94 não incluía jogadores de fora do continente europeu. E até 2007 eram elegíveis apenas jogadores atuando em solo europeu. E a votação era feita exclusivamente por jornalistas de países da UEFA, ou seja, uma visão completamente eurocêntrica da história, o que coloca mais um asterisco gigante nesse prêmio. Então É, aqui nesse porque se vídeo só com a galera que joga na Europa já ter esse monte de consistência, imagina se for comparar com o mundo todo. É porque aí fica muito difícil porque são realidades muito diferentes, tá ligado? Se for comparar, tem até a revisão histórica lá que o Pelé teoricamente teria 7 bolas de ouro se não tivesse essa regra de estrangeiros desde o início da premiação. Mas aí fica muito complicado você comparar, tipo, o futebol brasileiro, o holandês, o inglês, o italiano e o espanhol, tudo na mesma época. É o argentino também, é o mexicano. É muito complicado porque não é como se as ligas todas estivessem niveladas no mesmo nível, tá ligado? Conforme os anos foram passando, foi alterando entre todas elas. Então é muito complicado. a gente vai analisar de 94 em diante, ok? Ah, Então, melhor. Então ele vai pegar só um recorte menor de toda a história. Faz mais sentido. já chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Já vamos em 96. Matthias Sammer. Era o alemão, né? Em
eu acho. 1996, o vencedor da Bola de Ouro foi o zagueiro alemão Matthias Sammer. Ele venceu o prêmio por ter sido uma peça de destaque na equipe do Dortmund, que botou o bicampeonato alemão no bolso. E apesar da facilidade no Nacional, esse foi o único título do clube no ano, que acabou caindo precocemente na Liga dos Campeões para o Ajax. Mas o grande trunfo do zagueiro foi ser o xerifão da seleção alemã que conquistou a Euro daquele ano, sendo inclusive eleito o melhor jogador da competição pela UEFA. Com certeza foi um excelente ano de Sammer. Ele até poderia ter sido eleito o melhor da temporada, em um ano mais fraco sem muito destaque individual. Porém, esse não era o caso. 1996 foi a temporada de estreia de Ronaldo Fenômeno no Barcelona, recém-vindo do PSV. Aí fica complicado. Ele chegou com os 2 40 pés na gols. porta, marcando 47 em 49 gols e 3 assistências, mano. Caralho. Eu falei no início do vídeo, né, que é muito injusto você comparar um zagueiro com um atacante nesse tipo de premiação. Mas isso serve até pro contrário, tipo, nessa situação em que um atacante teve todo esse destaque, merecia a premiação e por algum motivo deram pra um alemão aleatório, tá ligado? Eu acho que não só se dividir a premiação por posição ou por faixa de campo deixaria mais justo com todas as posições, mas também evitaria esse tipo de bizarrice, tá ligado? 7 gols em 49 jogos. É verdade que parte deles depois da votação do melhor do ano. Mas mesmo assim, ele perdeu a Bola de Ouro por apenas um voto. Então, tô aqui depois na edição porque eu acabei de perceber que não foi um, foram 3. A France Football errou a contagem de votos. Legal. Boa premiação. A votação da FIFA, que foi feita de maneira paralela e sem ligação com essa, o resultado foi bem diferente, com Ronaldo sendo coroado o melhor jogador do ano com ampla vantagem. E detalhe, Sammer, que foi eleito o melhor do mundo pela France Football, não ficou nem no pódio, terminou na 4ª colocação, atrás de Weah, que fazia mais uma excelente temporada no Milan, e Alan Shearer, destaque do na época competente Blackburn, que tinha recém se transferido para o Newcastle em uma transferência carérrima. Em 2001, a Bola de Ouro foi entregue para Michael Owen, atacante do Liverpool. Mas por que, você me pergunta? E eu te respondo, naquele ano o Liverpool venceu a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, a Supercopa da Inglaterra, a Supercopa da UEFA e a Liga Europa. Muitos títulos. Michael Owen era um dos pilares daquela equipe. Mas, verdade seja dita, foram títulos secundários. É completamente impensável um jogador... Caralho, outro McAllister no Liverpool, em época diferente. Campeão de Europa League e ser eleito o melhor do mundo hoje em dia. E no campeonato inglês, a equipe ficou apenas em 3º lugar. E apesar dos bons números, balançando as redes 24 vezes em 46 partidas, ele não esteve entre os artilheiros em nenhuma dessas principais competições. No campeonato inglês, por exemplo, ele foi o 5º que mais marcou. A título de comparação, na votação de melhor do mundo que a FIFA realizou naquele ano, se vê uma diferença gritante, pois Owen foi apenas o 8º colocado. A disputa voto a voto por lá ficou entre Figo, do Real Madrid, e David Beckham, do United. Figo era o atual detentor da Bola de Ouro e foi protagonista na campanha do título espanhol merengue, ao longo do ano, participando diretamente de 41 Caralho, gols 27 em 49 partidas. Números muito mais expressivos que Owen e Beckham. Porém, na votação da France Football, ele amargou apenas a 6ª colocação, atrás de Oliver Kahn, Raul, Francesco Totti, além dos próprios... É muito diferente, tá ligado? Não é que, tipo, do The Best pra Bola de Ouro só inverteu, tipo, de primeiro pra segundo, não. O que tava em primeiro em um foi pra 8º e pra 6º e... Caralho, mano. Owen e Beckham. Raul, seu companheiro de time, que ficou com 2º lugar, tinha também excelentes tem bons números, com 32 gols nas 49 partidas. Uma média superior à do próprio Owen, que ficaria com o prêmio. Achei injusto, realmente. Do Ronaldo... Essa aqui é polêmica. É porque eu acho que a do Ronaldo vai entrar na parada de... A Copa do Mundo define quem vai ser o Bola de Ouro, tá ligado?
Tipo assim, é óbvio que por ser a maior competição de clubes do mundo, ela tem que ter um peso maior. Mas eu acho que não dá pra você jogar toda a responsa da premiação em cima de uma única competição, por mais importante que ela seja, tá ligado? Porque o bagulho tá premiando o ano, ou a temporada, no caso, sei lá. Mas, pô, o Ronaldo destruiu naquela Copa, tanto que ninguém imaginava que ele iria fazer aquilo. Mas o resto do ano, se eu não me engano, ele fez muito pouco, ele ficou a maior parte do tempo lesionado. É, por exemplo, o que aconteceu em 2018 com o Modric, porque o do Modric pra mim é mais inexplicável ainda, porque se eu não me engano, os destaques daquela Copa foram os da França, mas principalmente acho que o Griezmann e o Mbappé. O Mbappé principalmente por ser muito novo. E tipo, o Mbappé jogou pra caralho, o Griezmann jogou pra caralho e foram campeões. E eles não ganharam a bola de ouro. Quem ganhou foi o Modric, que foi vice. Tudo bem, teve um feito de levar a Croácia pra uma final de Copa. Mas ainda assim ele foi vice. E ele não ganhou o título pela seleção, porque foi vice. Por clube, ganhou os mesmos títulos que o Cristiano, porque os dois estavam no Real Madrid. Só que ainda assim o Cristiano tinha muito mais gol. Então não faz o menor sentido esse critério da Copa, tá ligado? Eu já não acho que faz sentido mesmo que o cara ganhe a Copa. Você ignorar o resto do ano dele por clubes se tivesse sido ruim, tá ligado? E, mano, é meio foda, tá ligado? É a mesma parada da UEFA sempre querendo, tipo, trazer um prestígio a mais pra competição dela. Por mais que a premiação em si não seja da UEFA, seja da France Football, que é uma revista, deve ter, tipo, mutretas por trás. Do tipo, pô, nossa Copa tá aí, Eurocopa tá aí, dá uma moral, pá. Sei lá, é muito estranho, mano. Em 2002, o melhor jogador do mundo foi Ronaldo Fenômeno. O atacante foi o grande nome da Copa do Mundo daquele ano, no qual ele venceu com o Brasil sendo artilheiro isolado, com 8 gols. Mesmo assim, a FIFA achou que ele não foi o melhor jogador do torneio, preferindo dar o prêmio para Oliver É Kahn, que acho que foi antes da goleiro da final, Alemanha né? que Se eu não falhou me na engano. final. Mas deixa abaixo. Até aí, perfeito. O problema começa quando você olha a sua temporada regular, o resto do ano. Afinal, para ser o melhor jogador da temporada, se imagina que ele teve um ano inspiradíssimo. Então. Então, ele meio que só disputou 17 partidas. Foi um ano em que Tipo assim, se você parar pra ver os números dele proporcionalmente pra 17 jogos, até que são ok. 10 participações em gol, tá ligado? 8 gols, pá. E principalmente levando em conta que ele jogou pouco pelas lesões, ele ainda assim conseguiu ter bons números mesmo voltando de lesão, se reacostumando, sem ritmo de jogo e tal. Só que ainda assim foram só 17 jogos, tá ligado? Eu não sei o que que a Inter ganhou aqui, e talvez se tiver ganho algum título importante, o Ronaldo vai estar no currículo do ano do Ronaldo, porque ele provavelmente estava inscrito. Mas ainda assim, pô, é muito, sei lá, muito desigual, tá ligado? Como eu falei, eu sei que a Copa tem que ter um peso maior, mas só a Copa ser o importante no ano, entre todas as disputas, é meio foda. que Ronaldo sofreu com muitas lesões. Ele desfalcou a Inter em praticamente todos os jogos, tanto que a convocação dele para a Copa foi extremamente questionada. É Sim, meio a galera bizarro pensar reclamava, né? assim depois de ver a lenda que ele se tornou naquele torneio, mesmo todo estourado. Por isso, embora a Copa do Mundo tenha um peso gigante na decisão da Bola de Ouro, existem sim bons motivos para questionar o prêmio ter sido dado para um jogador que passou o ano inteiro lesionado. Exato. Nedved, não faço ideia quem era pra ter ganho. No ano de 2003, o melhor jogador do mundo pela France Henry, Football provavelmente. foi o tcheco Pavel Nedved, meio-campista da Juventus, que levou a velha senhora rumo ao título da Supercopa e do Campeonato Italiano, até com certa facilidade. Na Liga dos Campeões, o tcheco também teve um bom desempenho, mas viu seu time perder o título para o rival Milan em uma das finais mais chatas da história da competição. Porém, Nedved não jogou a final, pois estava suspenso, o que enfraqueceu consideravelmente a sua equipe. Naquela temporada foram 25 participações em gols durante 46 Bons jogos, números pra um porém meia. muitos dizem que a premiação foi injusta, apontando Thierry Henry como o jogador que melhor atuou naquele ano. O Arsenal naquela temporada ficou em segundo lugar da Premier League, caiu precocemente na Liga dos Campeões e teve o título da FA Cup como prêmio de consolação. Mas Henry jogou muita bola,
foram 32 gols e 25 assistências no Puta ano. que pariu! 57 participações ao gol ao longo dos 55 jogos Caralho! disputados, o que, na opinião dos jornalistas que votaram, o credenciou para ficar no segundo lugar. Pô, aí é foda. É. É que nem o próprio Storybull falou no início do vídeo, tipo, é foda você partir da premissa de um prêmio individual quando o futebol é coletivo. Então, tipo, pô, o Nedved foi bem e ganhou títulos maiores, mas como você ignora um, um ano desse do Henry, tá ligado? É muito cruel, cara. É muito cruel. Curioso que na votação da FIFA ele também ficou em segundo, mas por seu companheiro de seleção Zidane, Zidane. que contribuiu com 12 gols e 19 assistências para o Real Madrid Também, na também. temporada. Tem mais participações em gol Nedved que o ficou Nedved. apenas na quarta colocação. Apesar do Arsenal não ter tido um ano brilhante, como o prêmio diz claramente melhor jogador do mundo, creio que realmente Henry tenha sido injustiçado tanto na premiação da France Football quanto na da FIFA. É a mesma parada que a gente fala da Copa, tá ligado? A Copa, por ser a competição mais importante, tem que ter um peso maior, mas não pode ser a única coisa. A Champions também tem que ter um peso mais importante do que os campeonatos nacionais e Copas, mas não pode ser a única parada, tá ligado? Não tem como, por melhor que o Nedved tenha jogado, pô, tirar esse prêmio do Henry com os números que ele teve, tá ligado? Tipo, mano, mais de uma participação em gol por jogo, tá ligado? É muito embaçado. E por mais que o futebol também não seja só números. Mas é muito embaçado. É tipo o ano de agora, que é a temporada, no caso, que tava a disputa de melhor do mundo entre o Rafinha e o Salah, e já tinha meio que se cultuado que o ganhador provavelmente seria quem ganhasse a Champions. E porque os dois estavam jogando em alto nível. Agora que o Salah caiu e o Rafinha continua, e o Barça tá muito bem, tem uma chance muito alta de ganhar a Champions, é, se fala nisso. Só que, por exemplo, nesse caso é mais justo, porque além dos dois estarem destruindo, a proporção do Rafinha pro Salah é muito pequena, até por serem posições parecidas, então fica mais fácil de avaliar. Mas ainda assim, tipo, o número de participações em gol não é não é um abismo de diferença. Quando você para pra analisar outros números, tipo, chances criadas, dribles, e outras coisas, o Rafinha, em algumas delas, tá melhor que o Salah. Então é muito pau a pau. Então faz sentido a Champions ser o divisor, porque pelo jeito que se caminha, provavelmente os dois vão ganhar o Campeonato Nacional. O Liverpool tá bem na frente na Premier League, e o Barça tá colado ali no Real Madrid e no Atlético de Madrid, mas do jeito que tá, é provável que ganhe. Então, nesse caso, faz sentido a Champions ser a divisão, ou a Copa, se fosse o caso, se um dos dois fosse melhor. Mas em você usar essa competição como um único critério, excluindo o resto praticamente, é foda, tá ligado? Shevchenko. 2004, como vocês inscritos daqui do canal sabem muito bem, foi um ano bem atípico. Eu sei que tem um Porto monte de campeão coisa da Liga estranha dos nesse ano mesmo. Campeões, Once Caldas da Quem ganhou o Libertadores, brasileiro Grécia campeã foi. da Euro e por aí vai. Na Quem ganhou o premiação da brasileiro? Bola de Ouro, isso se Não, o refletiu. brasileiro foi o Santos. É porque é algum time diferente. Ah, que nem falou, o Once Caldas ganhou a Libertadores, né? Acho que foi isso. Porto campeão da Liga dos Campeões, Once Caldas da É, Libertadores, Grécia campeã da Euro é e por verdade, aí tem a vai. Grécia, né? Na premiação da Bola de Ouro, isso se refletiu de certa maneira. Quem acabou ficando com o prêmio foi o ucraniano Shevchenko, atacante do Milan, que naquele ano conquistaria o campeonato italiano com ele sendo o artilheiro. Mas as Ok. grandes campanhas acabam por aí, e isso foi o suficiente para France Football dar a ele o título de melhor jogador Ele fez do bastante ano. gol. Por essas peculiaridades, as opiniões são bem diversas e existem várias possibilidades que são apontadas. O vencedor do prêmio da FIFA foi Ronaldinho Gaúcho, que em sua primeira temporada completa no Barça deu seu cartão de visitas e fez boas atuações, embora não tenha conseguido conquistar nada, perdendo até a La Liga pro Valência. Outro cotado pro prêmio era o meia português Deco, Caralho, que quase liderou o 30 Porto por uma assistências, campanha mano. Vai irretocável tomar no no cu. Campeonato Nacional, até o magnífico título da Liga dos E ganhou a Campeões. Champions.
Ele foi coroado como o melhor jogador da Europa naquela temporada. Mas ainda tínhamos Thierry Henry novamente Caralho, de injustiçado, novo. com números impressionantes que levaram o Arsenal até o primeiro e único título de Premier League invicto da história. Ah, esse foi um dos invencíveis? Então, peraí, mano. Que nem eu falei, a Champions é um bom critério de desempate. Mas nesse caso que os dois, tanto o Henry quanto o Shevchenko, só ganharam os títulos nacionais, os campeonatos nacionais, com o Arsenal fazendo essa campanha, com o Thierry tendo números infinitamente melhores que o Shevchenko, o que credenciou o Shevchenko a ganhar essa porra? Caralho, cara. Com ele sendo o artilheiro. E tudo isso para 30 aparecer gols, apenas mano. na quarta colocação do prêmio. E essa lista de 2004 é meio bizarra. Logo atrás dele tinha Tel Zagorakis da Grécia, campeã da Euro daquele ano, atuando pelo possante AEK Atenas. Caralho, essa aqui foi bizarra mesmo. Se fosse o Deco, talvez, e só talvez fizesse um pouco mais de sentido pela comparação de Champions com o Campeonato Nacional. Só que ainda assim, talvez ficasse um pouco atrás, porque o Campeonato de Portugal é um nível abaixo do. Não vou nem dizer do top 5, porque o quinto lugar costuma variar entre França e Portugal, normalmente. Mas o top 4 ali, pô, Alemanha, Espanha, Itália e Inglaterra. Então o Campeonato Nacional é mais fraco. Mas aí tinha Champions. Só que aí o Arsenal ganha do jeito que ganhou, invicto, pá, destruindo, com o Henry com os números que tinha. Então ainda assim, mesmo com a conquista da Champions, eu acho que pesaria mais pro Henry. Mas, pô, é bizarro. Você pensar que o Henry podia ter duas bolas de ouro e as duas foram meio roubadas, tá ligado? Loucura. Canavarro. Nosso próximo asterisco se encontra no ano de 2006. A vez de Fábio Cannavaro vencer a bola de Caralho, ouro. É um Buffon em raro segundo. caso de zagueiro vencendo o prêmio. Por ser ano de Copa do Mundo, muito da premiação foi balizada por ela. O É, defensor se a Copa de destacou novo. vencendo o campeonato italiano com a Juventus, que posteriormente foi retirado pela justiça no emblemático esquema de manipulação de resultados Calciopoli. E é claro, vencendo a Copa do Mundo com a Itália, como capitão do time. E um título muito em função da sólida atuação defensiva da equipe, que sofreu apenas 2 gols durante o torneio. Caralho. E essa Copa mudou os rumos de boa parte dos candidatos. Ronaldinho chegou como favorito ao prêmio, Caralho! e se analisar friamente a temporada, provavelmente foi o melhor Mano. jogador do mundo, mas flopou absurdamente na Copa, se tornando uma das maiores decepções do torneio. É a parada do peso da Copa de novo, tá ligado? É que esse ano aqui eu acho que. Não, pera, 2005, 2006. Já é o ano de conquista da Champions, não é? Acho que é, porque o Barça ganha em 2006 em cima do Arsenal. Então eu acho que é esse ano aqui já. Pô, se o Ronaldinho ganhou a Champions com esses números, perdeu pro Cannavaro na Copa, por causa da Copa, aí puta que pariu, mano. Acho que foi mesmo, porque eu lembro que a Copa de 2006 do Brasil foi uma bosta. E a galera tava muito confiante, porque além do elenco como um todo, o Ronaldinho era atual campeão do mundo. Acho que foi isso. Então acho que o Ronaldinho deve ter ganhado a bola de ouro de 2004, 2005, talvez. E aí essa de 2005, 2006, quem ganhou o Cannavaro, possivelmente. Caralho, cara. E caiu fora do páreo. Zidane brilhou na Copa. Porém, qualquer chance que ele tinha de vencer foi por água abaixo quando ele decidiu dar uma cabeçada em É um companheiro verdade, de é profissão, cabeçada no deixando Materazzi. a sua seleção na mão na final do campeonato mais importante do futebol. Henry também fez um excelente mundial. De Foi novo, hein? artilheiro do campeonato inglês, vice-campeão europeu, mas por algum motivo a France Football odeia ele. Se só vale É. dar o prêmio para alguém campeão da Copa, existem bons argumentos que sustentem que a bola de ouro poderia muito bem ter sido entregue ao goleiro da Itália, Buffon, companheiro de time de Cannavaro e que ficou em segundo na votação. Novamente foi um ano que tivemos muitas alternativas, tanto que os votos ficaram bem distribuídos entre os candidatos, tanto na premiação da France Football quanto na da FIFA. Eita porra. Dando um salto e pulando a era Foi direto pra Cristiano Ronaldo 2018. e Messi, entramos no ano de 2018, vencido pelo croata Luka Modric, meio-campista do Real Madrid.
que naquele ano chegava a mais um título de Liga dos Campeões da Europa. Até aí normal, mas o grande motivo dele ter sido eleito o melhor jogador da temporada foi a Copa do Mundo. Sempre ela. Naquela edição, o surpreendente time da Croácia chegou à final, e Modric era o grande nome daquela seleção, e acabou ficando com os louros de ser o melhor jogador da Copa. E em sequência, melhor do mundo. Eu não quero parecer um maluco do Excel aqui nem nada. Modric cumpriu uma função chave no time do Real e na seleção que não pode ser resumida a gols e assistências. Mas os números dele são muito tímidos quando se pensa em um melhor jogador do ano. O croata, pelo Real Madrid naquela temporada, fez 43 jogos, marcando 2 gols e distribuindo 8 assistências. Se compararmos com Cristiano Ronaldo, seu companheiro de time, foram 44 gol jogos, por jogo. 44 gols e 8 assistências. E na Copa, que foi o grande trunfo de Modric, foram 2 gols e 1 assistência, enquanto Ronaldo, eliminado nas oitavas, marcou 4 vezes. E isso sem colocar na conversa alguns franceses que foram campeões do mundo jogando muito e ficaram muito de fora Copa. do páreo, como Griezmann e Mbappé, a grande revelação do torneio. Mas, peraí, se o Modric ganhou em 2018, isso levanta alguns questionamentos sobre um outro ano. Por isso vamos voltar um pouquinho na nossa cronologia e analisar a temporada de 2010. Falando que era pro Iniesta ter ganho por causa da Copa. O vencedor do prêmio foi Lionel Messi, que fez um ano brilhante. Levou o Barcelona aos títulos da La Liga, da Supercopa da Espanha, da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes, estando presente em 53 jogos, marcando 47 gols e distribuindo 12 assistências. Caralho. Porém, 2010, como vocês sabem, teve a famigerada Copa do Mundo. E lá a história foi outra. A atuação de Messi na África do Sul foi péssima. A Argentina foi eliminada nas quartas de final, levando um espanco da Alemanha. Imagina você ser goleado pela Alemanha numa Copa. Que vexame. Com o craque do time saindo em branco, sem marcar nenhum gol no torneio. A campeã foi a Espanha, que venceu com um futebol muito coletivo. Mas um dos destaques da equipe foi o meio-campista Andrés Iniesta. Saiu dos pés dele o gol do título da Fúria, o mais importante do país. Iniesta era companheiro de time de Messi, sendo uma peça de destaque do Barcelona. Seus números naquele ano foram 42 jogos, marcando 1 gol e dando 9 assistências. Números muito parecidos com os de Modric em 2018. Diferente do croata, ele não foi o melhor do mundo. Mas se você ainda não se convenceu, do outro lado da final daquela Copa tínhamos a Holanda, liderada por um inspiradíssimo Wesley Sneijder, que marcou 5 gols e deu 1 assistência no torneio. Pelo seu clube, a Inter de Milão, ele venceu a Tríplice Coroa, Campeonato Italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões, ceifando o Barcelona de Messi e Iniesta nas semifinais. Ao todo, Sneijder participou de 41 jogos, balançando as redes 8 vezes e distribuindo 15 assistências. Um ano quase perfeito para o holandês, não fosse a final da Copa do Mundo perdida na prorrogação. Olhando o panorama, Messi mereceu a bola de ouro daquele ano? Mereceu. Mas, se o Modric ganhou em 2018 pela Copa do Mundo, por pura lógica, o prêmio de 2010 deveria ter ido para Sneijder ou no máximo para Iniesta. Exato, tipo, parece que eles não mantêm o mesmo critério, tá ligado? Não faz o menor sentido. Caralho, cara. A temporada 2020 foi um tanto insólita. Foi a da pandemia que não Por teve, conta da pandemia, a premiação da Bola de Ouro foi cancelada. Mas era pro Leva ter ganho. Afinal, teve futebol naquele ano. E teve o melhor jogador do mundo naquele ano. Exato. Não faz o menor sentido não ter tido essa competição, essa premiação. Porque se todo futebol tivesse parado, ok, faz sentido. Se não tem futebol, não tem como ter prêmio. Mas o futebol continuou, tá ligado? Tipo, todo dia tinha 22 caras, fora o banco, fora a comissão técnica, tudo um perto do outro, fazendo teste de Covid, fazendo a porra toda. Não dava pra você fazer uma premiação sem auditório, tá ligado? Com todo mundo à distância. Ou, pelo menos, fazia só a apresentação, só a galera da France Football, só eles lá, e dando a premiação, falando quem tinha ganho cada prêmio. E aí mandava o troféuzinho pro Lewandowski, por exemplo.
falar que não dá pra fazer a premiação é ridículo, cara. 2020 foi o ano em que o Bayern de Munique trucidou todo mundo, sendo campeão nadando Foi de o ano do 8 a braçada na 2 do Bundesliga Barça, né? e na Liga dos Campeões, com 11 vitórias É. em 11 jogos. Caralho, meteu Simples assim. 7x1 no Muito Chelsea. disso pela grande fase tinha do visto. artilheiro polonês Robert Lewandowski. O homem, em 47 partidas, marcou Jogou 55 pra caralho, gols mano. e deu 10 assistências. Aí você me diz, mas o campeonato alemão é fácil, só disputa o Bayern contra 17 sertãozinhos. Beleza. Mas como você me explica os 15 gols e 6 assistências em 10 jogos de Champions League? Como você me Bizarro, explica? cara. E por esse e outros motivos, vira e mexe a France Football cogita dar a premiação daquele ano para Lewandowski. Era o mínimo, Mesmo né? com alguns aninhos de Caralho. atraso. Bizarro, pô. E o Messi, 2021. Na temporada seguinte, 2021, Lionel Messi quê? é eleito Do o melhor Haaland? jogador do mundo pela 7ª vez. Foi o último ano do Não. craque argentino Ué, não sei. vestindo a camisa do Barcelona. Era do Ele Leva iria de para novo. o PSG ao Se final pá. da temporada. O Barça naquele ano fez uma campanha abaixo da média no espanhol, caiu para o próprio PSG nas oitavas da Liga dos Campeões e, para não dizer que saiu de mãos atadas, conseguiu levar a Copa do Rei. Pela seleção argentina, conseguiu conquistar a Copa América. Messi fez um bom ano. Em 47 partidas, marcou 38 gols e distribuiu 14 assistências. Mas o grande destaque individual daquele ano foi novamente o polonês Lewandowski. Ainda defendendo as cores do Bayern de Munique, conseguiu liderar seu time para vencer mais Nesse um ano que ele campeonato quebra o alemão, recorde de gol, uma Supercopa da UEFA, uma Supercopa da ele Alemanha mete uns e um Mundial de 60 gols. somando 40 partidas, onde balançou as redes 48 vezes e deu 9 assistências. Mais uma vez, uma média de mais de um gol por jogo. Aí entramos na questão da transferência do Messi para o PSG. Segundo os jornais franceses, a polícia estaria investigando uma pressão vinda dos donos do clube parisiense para que Messi fosse eleito o melhor jogador do mundo, com o então presidente da revista France Football recebendo mimos dos sheiks árabes. Dificilmente isso vai ter Talvez isso acontecido. explicasse a injustiça daquele ano. É bizarro. E agora do Rodri, que também é bizarro. Chegamos finalmente ao motivo desse vídeo estar sendo feito. Com Messi nos Estados Unidos e Cristiano Ronaldo na Arábia, 2024 foi o primeiro ano após o encerramento definitivo de uma era que acostumou muito mal os fãs de futebol. O grande favorito ao prêmio era Vinícius Júnior, que foi protagonista no Real Madrid campeão da La Liga, da Supercopa da Espanha e da Liga dos Campeões da Europa, sendo decisivo e participando de gols em todas as fases do mata-mata. Na totalidade da temporada, Vini marcou 24 gols e deu 11 assistências em 39 jogos. É louco que durante o vídeo você vai vendo que a média de participações em gols do Vini tá bem de acordo com antigamente, tá ligado? Com alguns que ganharam, tipo o Nedved. Por mais que o Nedved também fosse meia e não ponta. Mas você vê que não é nada muito bizarro, tá ligado? Acho que deve ser maior que a do Shevchenko, se eu não me engano. O Shevchenko acho que foi 29 gols. Enfim, tá perto. Mas aí quando você compara com o Messi e Cristiano, é um abismo, tá ligado? O próprio Lewandowski, nos anos que deveria ter ganho. É bizarro, tá ligado? Não é que o Vinícius é ruim, ou o futebol piorou. É porque os dois fizeram uma época surreal, tá ligado? Não tem como comparar. Sendo o artilheiro do clube no ano e decisivo nos 3 títulos. Porém, mesmo fazendo tudo isso, a bola de ouro foi pro Rodri. Sem querer desmerecer o Rodri, que é um jogadoraço, mas vamos olhar com carinho sua temporada. Não dá pra comparar a participação em gols de um atacante ponta com um volante. Exato. E ainda assim Então ele teve fica bastante. mais Se você parar pra pensar que é um volante, o cara teve 23 participações em gols em 50 jogos, ainda é coisa pra caralho. E tem um lance lá do City, acho que ficou não sei quanto tempo sem perder enquanto o Rodri jogava, tá ligado? E aí só foi o Rodri sair do time que o City começou a desandar. Que também teve a questão da vida pessoal do Guardiola, que acho que ele separou da esposa, então isso aí deve mexer com a mente do cara pra caralho. Mas o Rodri é uma peça fundamental do City, isso ninguém discorda. Mas não pra ser melhor do mundo no ano que o Vini fez, tá ligado? É a mesma coisa que, sei lá. É que eu não consigo pensar de cabeça em nenhum outro volante atualmente que esteja fazendo um papel tão fundamental quanto o do Rodri. Mas vamos supor que o Rodri não tivesse lesionado, que ele ainda estivesse jogando pelo City, pá, e o City jogando bem.
É a mesma coisa de você dar o prêmio pro Rodri nesse ano ao invés de dar pro Liverpool, pro Salah ou pro Rafinha, tá ligado? Principalmente se o Rafinha ganhar Champions, tá ligado? Pô, é surreal. Os números do Rafinha na Champions e no ano como um todo. Pô, se ele ganhar, ele tem que ser o melhor do mundo indiscutivelmente. Aí vão lá e dão, sei lá, o Declan Rice pro volante do Liverpool, que vai ganhar a Premier League, sei lá, o McAllister. Faz sentido. Difícil a comparação. Vamos lá. O Manchester City foi campeão apenas da Premier League e pelo quarto ano consecutivo. É verdade, né? Não foi nem nesse ano que eles ganharam a Champions. Tem isso ainda. Apesar das Caralho. únicas derrotas do seu time no torneio terem sido quando ele estava lesionado, Rodri não foi o melhor jogador do City na competição. Prova disso é que quem foi eleito o melhor do torneio foi seu companheiro de time, Phil Foden. É verdade. Quando tentavam defender o título da Liga dos Campeões, eles caíram pro Real do Vinícius Júnior. Mas o jogo virou mesmo nos torneios de seleções. Vinícius Júnior produziu muito pouco pela seleção brasileira, uma atuação muito aquém daquelas pelo Real Madrid. Rodri, por outro lado, fez uma boa Eurocopa e foi campeão com a Espanha, chegando a receber o prêmio de melhor da competição, e de forma muito controversa, porque com certeza tiveram pelo menos 2 jogadores espanhóis mais E importantes a pro Mal, título do que ele. obviamente, tava na Mas tudo frente. bem. O ponto é, se ele não foi o melhor jogador do City e nem o melhor da Espanha, por que ele foi o melhor do mundo? Eu acharia Faz bastante sentido. Faz bastante sentido. E aí volto na parada da UEFA querer puxar a bola da France Football pra uma premiação de uma competição dela, tá ligado? Pra dar mais destaque pra uma competição dela. Porque na Copa, o peso já é maior. E ainda assim é meio escroto você desconsiderar as outras competições só por causa da Copa. Só que aí, pô, você vai dar o prêmio baseado em Eurocopa e Copa América, aí é muita putaria, tá ligado? Aí é pra acabar de vez. muito mais razoável dar o prêmio para Bellingham, que mesmo É sem ser verdade, ainda atacante teve o foi ano do artilheiro Bellingham. e Foi melhor bom pra jogador do Real caralho. na La Liga e É como que o Bellingham meio que se fudeu depois, conforme a Champions foi passando, que ele foi sumindo. E na temporada como um todo ele foi diminuindo, mas a primeira metade da temporada do Bellingham foi surreal, começou cara. bem na Liga dos Campeões, mas sumiu nas fases de mata-mata e por isso Vinícius era com certeza o melhor candidato para o prêmio, sendo essencial nos momentos mais importantes do ano. E o pior são os argumentos que as pessoas usaram para desqualificar o Vini. Falaram que era por conta de comportamento, só que ele literalmente ganhou o prêmio Meio que tem Sócrates outro nome no isso ano aí, né? passado. E falaram isso como se o Rodri fosse um exemplo de comportamento, mas ele tá longe de ser santo. E também ignoram completamente o quanto o Vinícius foi perseguido por simples e puro racismo ao longo dos últimos meses. É, tipo assim, ninguém defende o. Tipo assim, é foda. Mas é completamente justificável que o Vini fique puto em campo com provocações e coisa do tipo, principalmente pela questão de ofensas racistas que ele sofre, tá ligado? Por mais que ele possa ter recebido uma ofensa de um jogador adversário, por exemplo, que não teve nada a ver com racismo, que foi, sei lá, o cara xingou ele de filho da puta, por exemplo. Faz sentido ele ficar nervoso, porque você já tá tão pilhado com a quantidade de xingamento que chega uma hora que, meu, mano, você bem que não controla, tá ligado? Até porque, por mais que o jogador adversário tenha só xingado ele de filho da puta, ele deve ter escutado um arrombado aleatório da torcida chamando ele de macaco ou de alguma outra coisa. Na Espanha, principalmente. Mas deve acontecer em competição de seleção também. Então faz sentido que o Vinícius Júnior esteja sempre pilhado. E por mais que alguns lances específicos ele não parece ser tão honesto, tipo, cavando umas faltas que claramente não foram, tá ligado? Até às vezes tomando amarelo por simulação. Ou teve até uma polêmica uns tempos atrás de próprios jogadores do Real putos com ele pela postura dele. Acho que teve até uma parada do Modric, puto pra caralho. Teve agora recentemente no jogo da data FIFA que ele enrolando pra sair de campo e com risco de tomar amarelo e ficar fora contra a Argentina, tá ligado? E aí o Matheus Cunha e o Rafinha foram lá e encheu o saco dele pra ele sair logo. Então, tipo, tem esses comportamentos, mas ainda assim não justifica em nada ao ponto dele não ser nomeado o melhor do mundo, sendo que ele claramente foi, tá ligado? É bizarro. E aí entram questões que não vão, que vão além do futebol, né? Em muitos casos tem outro nome pra isso aí. Tiveram a audácia de justificar o Rodri ser o melhor jogador do mundo porque ele não tem redes sociais,
se formou na faculdade e Isso aí tem foi muita bizarro. humildade. Eu lembro de ter essa parada. Cara, foi o menor sentido, cara. Foi o menor sentido. Aí, então beleza, vai ter, porra. O Yamal tá jogando pra caralho aí, vai destruir esse ano. Vai ser, porra, vai fazer gol do título na. É que esse ano já tá meio que entregue, mas vamos supor que ano que vem o Yamal destrua. Ganhe La Liga, ganhe Champions, é, ganha Copa. Mas aí, pô, vai ter. Sei lá, vai ter o. Tô tentando pensar num jogador aleatório aqui. Vai ter o Zirkzee do do United. Vai ter o Zirkzee, que ele vai se formar em Química. E aí esse pai ele merece, hein? Porque mesmo o United na draga, sei lá, ganha uma Copa da Liga Inglesa. E o Zirkzee vai, pô, vai ter se formado na faculdade. Vai ser um cara, pô, mais na dele, que não se cresce muito. E que fez a faculdade e que mesmo na má fase do United ele vai manter a postura, não vai se revoltar com fãs, vai mostrar uma boa postura, ele vai merecer ganhar a bola de ouro. Não faz o menor sentido. Até porque não só o próprio Sorbonne mostrou ali algumas manchetes do Rodri não ser o melhor exemplo de humildade, de educação. Depois do prêmio, o Rodri virou um arrombado, tá ligado? Ele ia estar aproveitando que ele não tá jogando por conta de lesão. E ele tá dando as entrevistas falando como se ele fosse. Porra, o cara virou. Tô tentando pensar em algum volante pica aqui da história e tá me dando um branco. Mas foda-se, tá ligado? O cara virou o maior volante da história. Simplesmente por ter ganhado a bola de ouro. Bizarro. Aí eu me pergunto se eles estão votando para melhor jogador do mundo ou para o Prêmio Nobel da Paz. Teve um Exato. jornalista de El Salvador, repito, El Salvador, que deixou Vini Júnior de fora do top 10 por supostamente não ser decisivo. E aí corta O pra cara ele ser fez gol no decisivo final. em todas as fases de mata-mata da Champions Caralho, esse cara. ano. E a maioria dos argumentos que dão pra Caralho. tentar justificar o Rodri ser o melhor do mundo envolvem coisas que não são ser o melhor jogador do mundo. E não adianta me dizer que ele não mereceu por ter ido mal na Copa América, que vale menos que um polenguinho mordido e uma fantaúva. A gente teve diversos melhores do mundo com atuações patéticas pela sua seleção. Messi chegou a declarar aposentadoria do time nacional após sucessivas más atuações pela Argentina. Benzema foi bola de ouro sem nem ser convocado para a seleção. Isso só me faz chegar à conclusão de que o motivo para Vinícius Júnior perder a bola de ouro vai muito além de futebol. E a Exato. maneira com que as coisas aconteceram na premiação desse ano só me faz acreditar que queriam humilhar ele. Com isso, a bola de ouro perde um pouco mais de sua credibilidade. Que ela nunca E devia já ter não é conquistado para começo de conversa. A gente viu Exato. claramente nesse vídeo. Digamos que a bola de ouro já não tá mais com essa bola toda. Bom, rapaziada, esse foi um tema que vocês pediram. E também é foda você dar tanto prestígio assim pra um prêmio individual que nem, novamente, pô, futebol é um esporte coletivo, tá ligado? Você dá tanto destaque assim pra um prêmio que recompensa só o individual é meio foda, tá ligado? Meio que ignora os outros 10 jogadores do seu time, do seu técnico, atuações ruins que você teve porque você teve destaque em outras, ou por números que você teve. Enfim, é algo muito complexo de se lidar. Mas eu acho que eu concordo com praticamente tudo que o Sorbu falou aqui. Todas as que ele apontou como possíveis roubos, possíveis revisões que deveriam ser feitas, eu acho que eu concordo 100%, mano. E, pô, outro vídeo zaço do Sorbu Futebol.